e orar ao nosso Senhor. Vamos agora para a nossa meditação. Se você tiver com a sua lição, você pode abrir a sua lição na página 21, que é a nossa revista, o nosso guia. Também pegue a sua Bíblia Sagrada e juntos vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 18, 19 e 20. Marcos, capítulo 5, verso 18, 19 e 20. A minha Bíblia diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que lhe fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos admiravam. O que esse texto vai mostrar? Que nós temos uma missão como família. Deus nos resgata, Deus edifica a nossa família, Deus fortalece os nossos laços, os nossos relacionamentos, Deus abençoa o nosso lar, mas nós temos um propósito quanto família aqui nesta terra, e o propósito é o cumprimento da missão. É cada família sendo um ponto de luz e cumprindo a missão de Deus. E nós vamos ver isso aqui de uma maneira muito especial. Existem muitos que são ativos cristãos fora da família, que fazem um trabalho extraordinário fora da família, mas os próprios da sua casa, eles não conhecem a compaixão do Salvador e eles não sentem o mesmo zelo, carinho e preocupação de salvação que esse integrante da família sente pelos outros lá fora. Muitos pais confiam ao pastor, ou à igreja, ou à escola adventista, ou aos desbravadores, a responsabilidade da obra que ele tem, que é de edificar e salvar o teu filho. Quando as pessoas fazem isso, quando os pais fazem isso, eles estão negligenciando a sua responsabilidade diante de Deus. Porque eu tenho um primeiro objetivo, e o meu primeiro objetivo é que a minha família esteja salva. E o meu primeiro campo missionário é a minha casa. O primeiro lugar onde eu tenho que me preocupar com a salvação de pessoas são as pessoas que estão dentro do meu lar. Minha esposa, minhas filhas, o seu marido, seus filhos, seu cônjuge. Esse é o ambiente missionário primário de cada cristão que tem um encontro verdadeiro com Jesus. A educação e essa instrução dos filhos é o mais elevado serviço que os pais podem prestar a Deus. Se você fica se perguntando, o que eu posso fazer para Deus? O que eu posso fazer? E você já tem a dica aqui agora. O que você pode fazer para Deus é se preocupar com a salvação dos teus filhos, com a salvação da tua esposa, com a salvação do teu marido. É a coisa mais importante a se fazer, é você ser um missionário, ser uma missionária dentro do seu lar primeiramente. Esse é o primeiro lugar que nós precisamos trabalhar. Isso é importantíssimo, muito importantíssimo. E como é que a gente é missionário dentro do lar, pastor? Tem muita gente, né, que fica preocupado sem saber como é que tem uma vida missionária dentro do lar. Será que eu vou ter que sentar e fazer um guia de estudos bíblicos com 28 lições, 13 lições? É uma maneira mais simples. Sabe como é que você se torna um missionário, uma missionária no lar? Pelo caráter que você revela dentro da sua casa. A maneira com que você trata a sua esposa, a maneira com que você trata o seu marido, o carinho, o amor, o cuidado, a preocupação espiritual,
Eu lembro, vocês já conhecem essa história, mas eu vou repeti-la aqui para vocês. Certa vez, uma mulher estava na igreja, marido pregando, um lindo sermão, e daqui a pouco ela foi em casa, voltou, colocou todas as coisas assim dentro da igreja, uma mala, e todo mundo ficou se perguntando: ué, mas por que você está trazendo todas as suas coisas para a igreja? Ela falou: não, porque a partir de hoje eu vou morar na igreja, porque se meu marido é assim sempre na igreja, eu quero que ele seja assim para sempre. Em casa ele é outro marido. Eu quero que ele seja o marido da igreja, e se ele é assim na igreja, eu quero ficar pela igreja. Olha só, às vezes nós não somos tão cristãos, não nos preocupamos com o processo de salvação, não nos preocupamos em tratar bem, e isso distancia a nossa família de Deus. A minha grosseria, a minha arrogância, a minha falta de tato em falar, a minha falta de preocupação em magoar a minha família, isso tudo me distancia e distancia eles também da presença de Deus. Eu preciso ser um missionário na minha casa. E como é que eu faço isso? Mais uma vez eu respondo: revelando um caráter transformado diante dos nossos filhos. E aí sim, nós vamos estar educando os nossos filhos para serem servos de Deus. Nós precisamos fazer fervorosas orações ao Espírito Santo para que ele ajude a mudar o nosso coração, santifique a nossa vida, e nesse processo de santificação nós possamos ter um procedimento adequado, aonde possamos honrar a Deus dentro do nosso lar, e isso leve à expressão de adoração daqueles que convivem com a gente. Se você tem um coração duro, se você tem um coração que não é tão amoroso, se você é uma pessoa que sabe que precisa mudar no trato com a sua família, faça isso logo, porque se você não fizer isso, você está afastando os teus filhos e a tua esposa ou teu marido da presença de Deus, porque você está agindo com um caráter não santificado, e o seu comportamento não é um comportamento de um missionário no lar. Então entregue-se ao Senhor, e aqui não sou eu que faço isso. Não é uma polidez encontrada de uma maneira fora. É a ação do Espírito Santo de Deus agindo na minha vida, me dando um comportamento santificado, e esse comportamento agora ele molda o caráter do meu filho, ele molda a vontade da minha esposa de buscar a Deus, ele molda a vontade do meu marido de estar mais próximo de Deus. Isso é ser missionário dentro do lar. Essa é a primeira responsabilidade que eu tenho. E se você me escuta nesta manhã, é porque Deus escolheu que você estivesse aqui. É porque você precisava ouvir essa mensagem. É porque você precisa ser transformado. E você precisa receber e buscar mais o Espírito Santo de Deus para ter um coração santificado, para que o seu procedimento seja correto dentro do teu lar. Às vezes nós temos algumas atitudes, e essas atitudes vão moldando o caráter dos nossos filhos de uma maneira que eles se distanciem de Deus e percam o interesse das coisas celestiais. E quando nós nos atentamos a isso, já é tarde demais. Já é tarde demais. A primeira obrigação e a maior responsabilidade é que nós deveríamos cuidar do nosso lar, da salvação dos nossos filhos. E esse cuidado é um cuidado diário. Todos os dias eu preciso pedir ao Senhor um procedimento correto, um novo coração e uma nova mente, para que eu tenha umas atitudes diferentes dentro do meu lar, e isso aproxime mais a minha família de Deus. Olha o que Ellen White diz: nunca se sintam tranquilos enquanto os filhos estiverem frios e indiferentes. Clamem a Deus dia e noite. Orem e trabalhem pela salvação dos seus filhos. Enquanto você ver a indiferença dos seus filhos a respeito das coisas de Deus, você não precisa ficar, você não deve ficar tranquilo. Você deve orar de dia e de noite, mas não só orar, agir pela salvação dos vossos filhos. Isso é o que Deus espera de mim e de você. Agir pela salvação da tua esposa, do teu marido. É isso que Deus espera de mim e de você. Nós temos, além dessa responsabilidade de sermos missionários
no nosso lar, e esse é o lugar principal de missão, nós também temos uma outra responsabilidade, é de educar os nossos filhos para que eles se tornem missionários fora do lar. Entenderam? Eu preciso educar o meu filho, eu preciso ser missionário na vida do meu filho para que ele seja salvo. Mas eu também tenho a responsabilidade na vida da minha família, principalmente dos meus filhos, meu filho e filha, de educá-los de uma maneira que eles sejam missionários fora do lar, tanto no lar que eles serão estabelecidos, tanto quanto missões mesmo fora, com outras pessoas que não pertencem do meu ciclo familiar. O que acontece? Como que a gente vai poder fazer isso? Quais são as áreas de atuação missionária que nós podemos preparar os nossos filhos e a nossa família? Primeira coisa, o círculo do lar. Eu preciso preparar o meu filho e a minha filha para que ele seja um missionário dentro do lar, para que ele se preocupe com a salvação da família, para que ele respeite a sua esposa, para que ela respeite o seu marido, para que ambos se amem, para que eles entendam a responsabilidade do que é o casamento, que tenha carinho, que tenha cumplicidade, que tenha amor, que esse círculo do lar, eu sou responsável em preparar o meu filho para ser um missionário no lar. Mas também eu preciso prepará-lo para empenhar-se nas coisas comuns da vida. Eles têm que aprender também que o trabalho que eles vão desenvolver, as ações que eles vão desenvolver, independente de qual seja a área da qual eles vão trabalhar, eles estão ali para serem missionários, não apenas para ganharem o sustento próprio, não apenas para conquistarem objetivos seculares, mas primariamente eles estão ali estabelecidos para o cumprimento da missão. E quem é que coloca isso no coração dos filhos? É você, pai, é você, mãe. Não tem como fugir. Como é que eu coloco isso, pastor? É você vivendo isso agora. É isso, não tem como. É você viver. Porque mais importante do que você falar é você viver. Você deve falar e deve ensinar por palavras, mas por preceitos. O como você tem sido um missionário nas suas atividades comerciais, no seu trabalho. E como é que você tem demonstrado isso para a sua família? Porque a gente tem que demonstrar também, não só fazer, mas demonstrar que a gente está interessado na salvação de outras pessoas. E alguns outros vão preparar os seus filhos até para pregarem o evangelho em outros lugares. E assim eles serão pastores, evangelistas, missionários, esposas de pastores que estarão também na frente do ministério, mas tudo isso é a nossa responsabilidade, independente da área que o seu filho vai atuar. Você tem que entender que todos temos um chamado para sermos missionários para Deus. E é isso quem coloca no coração. Nós, como pais, fazemos um processo de educação na vida dos nossos filhos. Agora imagina que bênção que seria se todos os filhos de famílias cristãs, famílias adventistas, crescessem no Evangelho e permanecessem no Evangelho. Nós já seríamos um exército de guerreiros muito maior do que nós somos. Então nós temos que educar os nossos filhos de uma maneira que eles consigam suportar as dificuldades de se permanecer ao lado de Deus. E isso é a tarefa missionária de mais alto nível que nós podemos fazer. É em lares cristãos que os missionários do Mestre se preparam para trabalhar para Deus lá fora. Ah, pastor, a gente tem que fazer, sabe, esses ajustes que nós precisamos fazer nas igrejas de treinamento, isso é muito importante, mas seria menos necessário se nós, já como pais, nos preocupássemos em treinar e preparar os nossos filhos para serem missionários no reino de Deus. Se com nossa educação, o nosso propósito de vida fosse mostrar que os nossos filhos estivessem envolvidos com a causa do Senhor. Ah, como seria diferente se valorizássemos a missão de Deus, como muitos valorizam alguns cursos e faculdades e profissões desta terra. Eu tenho certeza que muito mais dos nossos jovens estariam envolvidos na causa do Senhor e a saída da igreja deles seria muito menor. É porque, às vezes, a parte espiritual e missionária da vida
ela é apenas uma parte, às vezes nem tão essencial, porque nós, como pais, não passamos esses valores para os nossos filhos e a visão deles fica distorcida. E até fazer o ajuste disso tudo, já perdemos um bom tempo e às vezes nem temos mais essa oportunidade. Por isso que é importante preparar no lar. E como é que eu preparo no lar, pastor? Você tem uma responsabilidade. Quando você educa os seus filhos, eles crescem, permanecem na causa do Senhor, sabe o que você fez? Você estendeu a obra de Deus. Você expandiu a missão do Senhor. E como é que eu faço isso para preparar os meus filhos? Primeiro, oração. Oração secreta, oração em família e oração na igreja. A gente não consegue fazer nada sem oração. Para você preparar os seus filhos e a sua família para serem missionários e estender a obra de Deus, você tem que orar. Orar de maneira secreta, você e Deus. Orar em família, você e a sua família orando. E orar na igreja, estar na igreja clamando ao Senhor durante todos os cultos para que a tua família permaneça na presença de Deus e que vocês sejam missionários que salvem outras pessoas através desse processo. E outra coisa tem que acontecer. O nosso lar precisa ser posto em ordem. Deus te chama para colocar em ordem a tua casa a partir desse momento. Deus te chama para você ajustar aquilo que você sabe que precisa ajustar na sua casa. E o que eu preciso colocar em ordem na minha casa, pastor? Você precisa ter rotina na tua casa. Você precisa ter hora para acordar, ter hora para dormir, ter hora para comer, ter hora para fazer o culto, ter hora para se preocupar com as coisas espirituais. Isso prepara os seus filhos para a vida, sabendo que tem coisas que eles precisam fazer e colocando as prioridades nas coisas certas e nos momentos certos. E você precisa colocar em ordem o seu culto familiar. Você precisa colocar em ordem os hábitos, o carinho, o cuidado. Você tem que colocar em ordem a harmonia prazerosa da tua casa. E você precisa colocar em ordem o amor divino no teu lar. Essa é a segunda etapa. Primeira etapa, orar. Segunda etapa, colocar a minha casa em ordem. E terceira coisa a fazer para que eu tenha uma família edificada e a obra de Deus cresça através do meu lar, é eu me esforçar, diz aqui o texto, de uma maneira diligente para que os membros da minha família se interessem na missão. Às vezes, a igreja coloca movimentos missionários e eu não participo. Eu, no dia de sábado de tarde, ao invés de para dar o exemplo para a minha família, também, porque eu tenho essa responsabilidade como missionário e também para dar exemplo, eu deveria sair, dar algum estudo bíblico. Ah, pastor, mas nós estamos vivendo uma pandemia. Faz uma ligação missionária, faz uma chamada de vídeo missionária. O que não pode ficar é você não fazer nada. Olha o que o texto está dizendo. Nós precisamos fazer diligentes esforços para despertar o interesse de todos os membros da família nos empreendimentos missionários. Eu não tenho que ficar esperando os outros fazerem. Eu não tenho que ficar esperando as coisas acontecerem. Eu preciso chamar a responsabilidade da minha casa para mim e me preocupar em envolver a minha família em trabalhos missionários e fazer visitas. Nós devemos procurar envolver a atenção dos nossos filhos no trabalho pelos que não estão salvos. E como é que eu envolvo meus filhos no trabalho? É eu também estando no trabalho. Lógico que você vai incentivar que ele esteja envolvido em várias ações da igreja, mas se você não tiver, se você não for o primeiro, se você não for o exemplo, vai ser mais difícil o seu filho se interessar, porque na verdade, querendo ou não, os seus filhos se espelham em você. E se você não está envolvido, automaticamente ele também não vai ter tanto interesse em representar a Cristo como eles deveriam representar. Por isso que esse trabalho missionário ele começa no lar. Ali os que têm recebido de Cristo devem montar o que a graça tem feito por eles. E aí essa divina influência vai controlar todos os que estão presentes no lar e Deus vai conduzir a família. Aquele que vive o cristianismo no lar, presta atenção, aqueles que vivem o cristianismo no lar será uma brilhante luz aonde quer que for. Que bênção.
Se o seu lar, você vive o cristianismo de uma maneira verdadeira e fiel, se quebrantando, se humilhando, sendo uma pessoa boa com seus filhos, uma pessoa boa com seu cônjuge, sendo humilde, reconhecendo os seus erros, tratando a sua família como Cristo trata a igreja, se preocupando com a salvação deles. Aonde quer que os membros da tua família forem, ali eles serão uma brilhante luz para o reino de Deus. Se nós soubermos aproveitar as oportunidades que são colocadas diante de nós, dentro dos nossos lares, maravilhosas possibilidades aparecerão para a gente. Nessa vida cotidiana, onde as famílias estão destruídas e se machucando umas às outras, que exemplo seria se todas as famílias cristãs, famílias adventistas, fossem bem ajustadas? E que testemunho nós daríamos para a sociedade? Mas para isso nós precisamos buscar mais a Deus, colocar mais Deus diante da nossa vida e buscar mais a transformação do Espírito Santo, preocupando com a salvação da nossa casa e, consequentemente, seremos uma luz a brilhar para as outras famílias. Isso é importante. A maior prova, presta atenção nessa frase, a maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa poderá fazer, pois é um testemunho vivo de seu poder prático sobre o coração. Uma família bem ordenada é o testemunho vivo e prático do amor de Deus no nosso coração. Aleluia! Eu desejo que a sua família seja luz. Eu desejo que a sua família possa abençoar as outras pessoas, que a sua família seja luz aonde quer que ela for, que você seja luz dentro do teu lar e fora dele também. E aqui termina dando uma dica muito importante. Existem regiões que não existem a presença adventista. E como é que a gente pode fazer para estimular a nossa família a se envolver? Deve-se escolher uma família missionária e ali eu preciso reunir com estas pessoas à noite. Olha aqui, olha, isso é Ellen White dizendo há muitos anos atrás. Nós precisamos, nessas localidades onde não tem pessoas, devemos abrir as nossas casas, visitar os nossos vizinhos, convidar esses vizinhos para que estejam dentro dos nossos lares, orar por eles, cantar músicas nesses pequenos grupos. Olha o que Ellen White está dizendo. Nós precisamos ter pequenos grupos para alcançar os nossos vizinhos. E depois do nosso lar, o próximo campo missionário que a gente tem que alcançar são os nossos vizinhos. E convidar para que eles estejam dentro das nossas casas, que eles testemunhem o trato que nós temos dentro do nosso lar. Orar por eles. E aí ela vai dizer que devemos sentir que é o nosso dever trabalhar pela nossa vizinhança. E nós devemos visitá-los, mostrar interesse no bem-estar espiritual, da mesma maneira também mostrar bem-estar pelas dificuldades que eles passam, nos reunir em pequenos grupos. E nessas reuniões de pequenos grupos dentro das nossas casas, essas pequenas reuniões, o próprio Jesus estará presente, segundo prometeu, e corações serão tocados pela sua graça. Sabe como é que você pode envolver a sua família na missão? Se reunindo com uma ou duas famílias também adventistas, começando a orar pelos vizinhos de vocês, convidar os seus vizinhos para participarem das reuniões e tenha certeza em que enquanto esses convidados estiverem nessas reuniões e a Bíblia for aberta, a palavra de Deus for estudada, a família de vocês ajustada com um bom testemunho cristão, o Espírito de Cristo vai tocar no coração desses vizinhos e a sua família estará cumprindo a missão da qual foi chamada aqui nesta terra. Foi por isso que Deus nos chamou, para salvarmos pessoas, e Ele utiliza a instituição da família como uma das maiores instituições ganhadoras e formadoras ganhadoras de almas e formadoras de missionários aqui nesta terra. Eu gostaria que você colocasse a sua família diante de Deus mais uma vez. Nós temos um pedido especial para fazer aqui. Eu queria perguntar para você: você tem a vontade e o desejo de cumprir os propósitos que Deus chamou a sua família para cumprir?
Você tem a vontade de receber o Espírito Santo de uma maneira tão poderosa na família, que ela esteja tão ajustada ao ponto dela ser luz aí onde você está estabelecido no teu lar e que seus vizinhos cheguem à salvação? Se você quer isso, Deus vai fazer isso por você, porque Deus é o maior interessado que a tua família seja edificada para a pregação do Evangelho. E hoje nós temos o nosso motivo de oração. Nosso primeiro motivo de